Meus queridos alunos, eu estou aqui hoje com vocês não para falar de um tópico de biologia, mas para fazer um vídeo comentando um excelente livro que saiu em 2010, que é esse livro aqui, A Causa Sagrada de Darwin. E o que seria a causa sagrada de Darwin? Seria o combate à escravidão dos negros no mundo. Veja bem, Darwin chegou a escrever isso numa carta, daí o título do livro, que o combate à escravidão seria a causa sagrada da humanidade. Bom, o que esse livro impressionante traz é a importância que o combate à escravidão dos negros teve para Darwin na elaboração da sua teoria da evolução e ao escrever o livro A Origem das Espécies. Veja bem, vou tentar explicar para vocês. Bom, no século XIX, muitos defendiam a tese de que o negro era uma espécie diferente do branco. Então a humanidade teria várias espécies diferentes. O branco caucasiano seria de uma espécie e o negro seria de outra espécie. Essa tese era defendida não só por donos de escravos, principalmente no sul dos Estados Unidos, como também por vários cientistas e médicos. Então, havia uma parte do meio científico que também defendia a tese de que os negros eram de uma espécie de humanos diferente da dos brancos. De onde vem a palavra mulato? A mula é o cruzamento entre duas espécies diferentes. É um cruzamento do jumento com a égua, nasce a mula. As pessoas acreditavam que negro e branco, como eu já disse aqui, eram espécies diferentes. Então, o cruzamento de um negro com o branco daria um híbrido humano, daria uma mula humana, daria um mulato. A palavra mulato deriva dessa concepção de que negro e branco são de diferentes espécies e que o cruzamento entre eles vai dar um híbrido, uma mula humana. Então, a tese de Darwin veio contra tudo isso. Não todos somos da mesma espécie e temos uma ancestralidade comum. Bem, Darwin vem de uma família que sempre foi contra a escravidão. O seu avô Erasmus, o seu pai, e ele foi criado por suas irmãs, uma vez que sua mãe morreu. E as irmãs dele eram extremamente combativas contra a questão da escravidão dos negros. Ainda na juventude, na faculdade, Darwin conviveu com um negro, que foi quem o ensinou a dissecar animais na faculdade. Um negro muito instruído, muito educado. Então Darwin, desde cedo, por questões familiares e pela sua própria vivência, percebeu que essa conversa de que o negro jamais teria condições de se igualar intelectualmente a um branco era um absurdo. Ele nunca concordou com isso. A sua família era tão dedicada à causa contra a escravidão que o avô dele chegou a cunhar essa medalha que você está vendo aí. Veja que essa medalha traz a imagem de um negro ajoelhado e acorrentado com os braços estendidos, e nela vem escrito: "Não sou também um homem e um irmão?" A família de Darwin bancou, né? Ela era muito rica, e eles bancaram a confecção desse medalhão e distribuíram como forma de propaganda contra a escravidão dos negros. É preciso também lembrar que, além de ter convivido com aquele jovem negro, aquele funcionário negro na faculdade quando jovem, Darwin também fez uma viagem ao redor do mundo e viveu em vários países que tinham a escravidão dos negros, como o próprio Brasil. E ele pôde não ficar só de ouvir falar. Ele conviveu com negros escravos. E eu vou aqui até mostrar uma outra passagem do livro, em que Darwin, numa carta para casa, escreve o seguinte, me parece que inclusive a respeito da escravidão aqui no Brasil. Ele diz assim: antes de sair do país, da Inglaterra, né, antes dele sair da Inglaterra, disseram-me que depois de viver em países escravagistas, todas as minhas opiniões seriam alteradas. Mas a única alteração de cuja formação tenho consciência é uma avaliação muito melhor do caráter dos negros. É impossível ver o negro e não ter bons sentimentos em relação a ele. Darwin escreveu isso numa carta para a sua família. Então ele nunca concordou com essa história de que a espécie humana, haveria várias espécies de humanos, muito menos que o negro fosse inferior ao branco. Agora, o que tudo isso tem a ver com a teoria dele? Entenda bem. Olha essa imagem. Antes de Darwin, muitos imaginavam que a partir de uma origem teriam surgido diferentes linhagens que caminhavam em paralelo. Então a evolução de alguns levou até o peixe. Outros passaram por esse caminho evolutivo, mas foram além
e deu origem aos répteis. Outros passaram por esse mesmo caminho e chegaram a aves, a mamíferos. Dentro de mamíferos, uma linhagem seguiu mais à frente e chegou até o negro. Outra linhagem foi mais à frente ainda, passou pelos mesmos caminhos, mas ultrapassou o negro e isso deu origem ao branco. Então, para essas pessoas, haveria diferentes linhagens na evolução da vida em paralelo, sem relação de ancestralidade uma com a outra. Darwin acaba com essa concepção ao retratar a vida como uma árvore que ramifica, como aparece nesse desenho que ele fez em um caderno dele. Então, a partir de Darwin, não tem essas linhagens em paralelos. Todas estão relacionadas com uma ancestralidade comum. É um duro golpe na vaidade dessas pessoas, porque ele não só mostra que o negro e o branco são de uma mesma espécie, como ele vai além e mostra que o ser humano tem uma ancestralidade comum com macacos, como chimpanzé, como gorila. Então, isso foi um duro golpe na vaidade dessas pessoas. Você pode se perguntar, e é uma pergunta válida, por que no livro dele, A Origem das Espécies, ele não fala diretamente da questão da origem da evolução humana? O que aconteceu foi que Darwin ficou com sua teoria pronta durante 20 anos, algo em torno de 20 anos. E ele não publicava, ele dizia que escrever sobre evolução era como confessar um assassinato. Mas um jovem chamado Wallace escreveu uma carta para ele descrevendo o que ele pensava sobre evolução. E, na verdade, Wallace chegou à mesma conclusão que Darwin a respeito de que a evolução se dava por seleção natural. Estimulado por seus amigos a publicar o livro dele meio que às pressas, para que ele não perdesse a autoria do trabalho. Senão, quem ia entrar como autor da teoria da seleção natural seria o Wallace, não ele. Então, Darwin escreveu o livro dele, A Origem das Espécies, meio que às pressas. E para o editor do seu livro, ele teve que se comprometer de que no livro ele não abordaria diretamente a questão da origem humana, para evitar uma polêmica maior. Então ele escreve A Origem das Espécies, mas tira da Origem das Espécies o capítulo que falava mais diretamente sobre a questão da origem humana e da evolução do ser humano. Anos depois ele escreve um outro livro que aí sim ele aborda a questão do surgimento das diferentes raças humanas. Lembrando que naquela época se entendia que o negro era uma raça, o branco era outra. Hoje nem isso a biologia aceita, tá? Hoje não existe para a biologia mais de uma raça humana. Negro, branco são todos da mesma raça, da mesma subespécie. Homo sapiens sapiens. Mas enfim, anos depois é que ele publica outro livro falando da origem das diferentes raças humanas. Bom, então devido à pressa de publicar e a um acordo com o editor, ele tira do livro dele uma abordagem mais direta sobre o humano. Mas Darwin fez um trabalho extenso com pombos. Ele criou e acompanhou a criação de pombos porque havia uma grande variedade de pombos que participavam, inclusive, de concurso, de exposições. E se você olhar as diferentes variações de pombo, realmente são enormes. E tudo aquilo foi feito com cruzamento artificial. Os criadores de pombo conseguiam produzir essas variações selecionando cruzamentos. A tese de Darwin era: se nós conseguimos, selecionando cruzamentos, produzir tanta variação, a natureza, ao selecionar também, conseguirá produzir variação. Em outras palavras, o que Darwin queria dizer é: se todas essas variações de pombo foram criadas apenas por cruzamentos selecionados, e se todas essas variedades de pombo, tão diferentes entre si, são de uma mesma espécie de pombo, é claro que o negro, o branco, o indígena, o asiático, são todos da mesma espécie de humanos também. Então ele chamava a atenção, veja como os pombos conseguem ter uma grande variação dentro de sua espécie. Assim também são os humanos. Todos nós, apesar das nossas variações, pertencemos a uma mesma espécie. Essa era uma luta forte de Darwin. Convencer também as pessoas de que todos os seres humanos são de uma mesma espécie e tiveram uma origem comum. Tiveram uma origem comum. Essa seria o que o autor aqui chama de a causa sagrada de Darwin. É claro que eu estou aqui fazendo um imenso resumo desse livro fabuloso, que eu recomendo a sua leitura, A Causa Sagrada de Darwin. Não precisa ser biólogo para entender. Inclusive, pessoas que gostam de história vão se interessar muito, porque e olha que dizem que o livro de Darwin, que o pensamento de Darwin é um ato contra Deus, é desumano, que a evolução é imoral. Tem nada disso.
Inclusive, lê o livro que você vai ver que muita gente usou a Bíblia, conseguiram usar, não sei como, até o cristianismo para justificar a escravidão. Lê o livro que você vai ver como se falava que a Bíblia justifica a escravidão do negro. Era isso que se dizia no século XIX. Agora, é a tese de Darwin que é contra Deus, é a tese de Darwin que é imoral. Isso é um absurdo, não tem sentido um negócio desse. Para terminar esse vídeo, eu vou ler uma boa passagem aqui, escrita por Darwin, para você entender melhor o pensamento dele. Fala muito do Brasil essa passagem aqui, nós vamos terminar com ela. Olha o que ele dizia. Graças a Deus, nunca mais vou visitar um país escravagista. Até hoje, quando ouço um grito distante, ele me faz lembrar com penosa clareza de meus sentimentos ao passar por uma casa perto de Pernambuco, quando ouvi os mais lamentáveis gemidos e não pude deixar de suspeitar que algum pobre escravo estava sendo torturado. Mas sabia que eu estava impotente como uma criança até para protestar. Perto do Rio de Janeiro, eu morava defronte de uma senhora que tinha instrumentos para esmagar os polegares de suas escravas. Fiquei numa casa onde um jovem mulato doméstico, todo dia e toda hora, era insultado, espancado e perseguido o suficiente para quebrar o espírito do animal mais baixo. Vi um menininho de uns 6, 7 anos ser golpeado 3 vezes com chicote de cavalo antes que eu pudesse interferir na sua cabeça desprotegida, por ter me dado um copo d'água que não estava perfeitamente transparente. Vi seu pai tremer a um simples olhar de seu senhor. Estas últimas crueldades foram testemunhadas por mim numa colônia espanhola, onde sempre ouvi dizer que os escravos eram mais bem tratados do que nas portuguesas, inglesas ou outras nações europeias. Vi no Rio de Janeiro um negro fortíssimo, com medo de evitar um soco dirigido, como ele pensou, ao seu rosto. Eu estava presente quando o homem de bom coração estava prestes a separar para sempre os homens, mulheres e crianças pequenas, de um grande número de famílias que viviam juntas havia muito tempo. Não vou sequer aludir às muitas atrocidades hediondas, das quais ouvi falar por fonte segura. Nem teria mencionado os detalhes revoltantes dessas sobre as quais acabo de falar, se eu não tivesse conhecido muita gente tão cega pela alegria constitucional do negro, que chega a falar da escravidão como mal tolerável. Em geral, essas pessoas visitaram as casas das classes superiores, onde os escravos domésticos costumam ser bem tratados, e não viveram como eu entre as classes inferiores. Aqueles que olham com ternura para o senhor de escravos e com coração frio para o escravo, parecem que nunca se colocaram no lugar deste último. Que perspectiva desanimadora, sem uma expectativa sequer de mudança. Imagine você mesmo a chance, sempre pendendo sobre a sua cabeça, de sua mulher e seus filhinhos serem arrancados de você e vendidos como animais ao primeiro comprador. E esses atos são realizados e aprovados por homens que professam amar seu próximo como a si mesmo, que acreditam em Deus e rezam para que sua vontade seja feita na terra. Isso faz o sangue ferver, mas o coração treme ao pensar que nós, ingleses, e nossos descendentes americanos, com um orgulhoso grito de liberdade, fomos e somos tão culpados. Até mais.